10h04. É o seguinte, terminou há pouco tempo aí, né, na manhã de hoje, o primeiro encontro dos vereadores de Curitiba, que decidiram criar um grupo para analisar o preço da passagem de ônibus da capital. R$6, valor altíssimo. Os vereadores, assim como uma parcela da população bastante indignados, resolveram investigar se é possível baixar o preço da tarifa e também as soluções para os próximos contratos de transporte coletivo na capital. Os atuais estão aí praticamente vencendo e é preciso pensar no transporte, porque ninguém vai gostar de ficar recebendo reajuste, né? E pelo visto, o céu vai ser o limite se a gente partir de R$6. Quem vai contar pra gente os detalhes do que aconteceu na manhã de hoje na Câmara de Vereadores é o nosso repórter Pedro Talim. Bom dia, Pedro. Conta como é que foi essa reunião. Bom dia, Rafaela, bom dia, Camila e todos que estão nos acompanhando. O primeiro encontro dos integrantes do colegiado começou às 8 horas da manhã. Na pauta foi discutido o planejamento das primeiras ações que serão realizadas pelos vereadores. De acordo com o presidente da comissão especial, o vereador Erivelto Oliveira, o primeiro ato da comissão deve ser um convite ao presidente da URBS, Ogeni Maia Neto. Vamos ouvir. É a primeira reunião da comissão, a primeira reunião de trabalho da comissão, e nós vamos, em princípio, discutir a pauta que nós vamos desenvolver nos próximos meses. O primeiro ato da comissão deve ser uma conversa com o presidente da URBS, Ogeni Maia. Nós vamos convidá-lo para vir esclarecer muitos pontos, né, que os vereadores têm dúvidas do trabalho da URBS em relação ao transporte público, e depois os próximos passos serão visitas às empresas de ônibus, a empresários, para a gente conhecer bem o sistema e poder fazer as propostas necessárias para que consigamos baixar a tarifa do ônibus na capital. A atual concessão do transporte coletivo da capital termina em 2025 e os parlamentares defendem uma ampla discussão do tema. Além disso, os membros também vão analisar a viabilidade de reduzir o valor pago pelos usuários e até mesmo a implantação de uma tarifa zero na capital. Além de Erivelto Oliveira, do Cidadania, que foi o autor do requerimento, estão na comissão o vereador Serginho do Posto, do União Brasil, que é o vice-presidente, a relatoria está com Bruno Pessutti, do Podemos, e a vice-relatoria com Dalton Borba, do PDT. Também são membros da comissão especial os vereadores Rodrigo Reis, do União Brasil, Georgia Prates, do PT, professor Euler, do MDB e Márcio Barros, do PSD. O grupo tem o prazo de 120 dias para elaborar um relatório sobre o tema. Volto com vocês. Obrigada, Pedro, pela volta aqui no estúdio. Vale dizer o seguinte, tá? A comissão da tarifa zero dificilmente vai chegar aí a atingir a tarifa zero que está no seu nome. Nós falamos isso, porque a região metropolitana tem sim alguns exemplos, mas essa conta vai sobrar para alguém. Primeira reunião, a gente tem as diretrizes gerais, né? Vão ouvir então o presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto, também vão ouvir empresas de ônibus, querem buscar uma solução e de fato tem que encontrar. Agora o prazo para esse trabalho terminar é de cerca de 120 dias, os vereadores têm que trazer conclusões claras. A população está cansada de ficar pagando tarifa de ônibus numa planilha que ninguém entende, Camila. A planilha da URBS virou até meme aqui em Curitiba, porque a gente diz o seguinte, sabe aquela coisa que ninguém entende exatamente o que é? Ah, tá lá na planilha da URBS. Abra a planilha para tentar compreender. Primeiro, né, que existe uma questão toda da disponibilidade de dados e segundo, que é um cálculo muito complexo. A gente paga hoje aqui em Curitiba o ônibus da seguinte maneira, a gente paga exatamente a passagem de ônibus, esse dinheiro em vez de ser repassado para as empresas é arrecadado pelas empresas de ônibus que operam o transporte, repassado à prefeitura e da prefeitura repassa então a tal tarifa técnica para as empresas de ônibus. Então é uma conta matemática que a gente brinca assim, que ninguém compreende, mas que todo mundo sabe o peso que tem. R$6, uma das tarifas mais caras do país. Pois é, Rafa, e é importante a gente lembrar que Curitiba é conhecida, né, em todo o país como um modelo no transporte coletivo. Eu ouço isso
em outros locais, né? Morava até recentemente em Brasília e lá eles também têm um sistema de ônibus bastante complexo, porque não tem essa coisa de todo mundo ficar entrando no ônibus em cada ponto, as viagens são mais longas, então existe essa discussão, mas eles olham para Curitiba como um modelo quando a gente pensa em transporte coletivo, e é o que acontece em praticamente todos os estados do Brasil. Quem é de Curitiba e sai daqui sabe disso, né? Mas o que é importante é que justamente haja uma discussão e uma evolução nesse modelo para que de fato ele continue sendo considerado um modelo para os demais estados, né? Mas principalmente que ele seja efetivo e funcione bem para quem mora aqui e demanda disso. A realidade, o fato é que a gente tem uma capital gigantesca, com uma região metropolitana muito grande e que se mistura, né? Essas cidades estão coladas à capital Curitiba, ou seja, um aglomerado de pessoas muito grande aqui nessa região, e não temos um transporte coletivo mais eficaz do que o ônibus, que por mais que tenha capilaridade, não tem uma grande capacidade de transporte de passageiros. E aí o que acontece é que muitas vezes o poder público, para viabilizar esse tipo de transporte, precisa fazer esses subsídios, e aí entram essas contas mágicas, né? Então, Rafa, é realmente o momento de se discutir não só essa conta que é feita para pagar o ônibus, mas principalmente se não é também o momento, ou se existem possibilidades da gente até mesmo fazer uma transformação nesse modal logístico, né, para que essa população possa se movimentar por toda essa grande região. Até porque a URBS já disse o seguinte, que ainda deveria ter, na verdade, reajustado a passagem mais alta, que ainda tentou segurar um pouquinho essa conta. Então, de fato, as pessoas que pagam sabem o peso desses ajustes. Esse ano a gente teve ainda um anúncio surpresa. Falaram aqui no final da tarde, no outro dia já estava valendo. E aí o presidente da URBS chegou a falar o seguinte: não é porque o curitibano já sabe que essa época é a fase que vai aumentar. Já tem que estar preparado, que é assim mesmo, né? Sempre mais ou menos em fevereiro a gente vai anunciar, então fica pronto que um dia de fevereiro aqui a gente fala, de repente no outro dia tá. Então deixa o orçamento pronto que uma hora ou outra, de repente, chega esse aumento. Então a gente tem que ter mais transparência, sim, e que essa comissão sirva para trazer respostas, né? Não só para servir de vitrine aí para os políticos. É a primeira vez que eu me encontrei com o Greca em Curitiba, fiz uma entrevista com ele ali no pátio, na entrada, ali na chapelaria do Congresso. Ele estava tratando justamente sobre isso lá, né? Recursos para que pudesse, principalmente naquele momento de pandemia, que menos pessoas passaram a usar o transporte coletivo, portanto a conta ficou mais cara, manter esse transporte no valor que até então estava, né? Estava ali inviável, segundo essas empresas, e aí o governo tinha que arcar com isso. E a cidade queria ajuda, então, do governo federal para arcar com esses custos, para dar esse subsídio. Mas é isso, né, Rafa? Se existe uma fórmula, se a gente tem que contar ali com o combustível que é usado, com os ônibus, com toda a estrutura necessária, e a gente tem que, claro, passar esse preço para o consumidor, que seja um preço justo, uma conta justa, e que não necessite do subsídio, ou se necessite desse subsídio, que aí a gente repense, então, esse modal logístico para que ele seja o mais eficaz possível, já que é para a gente pagar, que seja pelo mais eficaz possível. 10 horas e 12 minutos.